pastor, faça favor, meu pastor, para você estar aqui trazendo uma palavra para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Como já mencionei, ele vai se apresentar melhor, né? Nós já o conhecemos de outras situações, né? E faz parte da ordem já há um bom tempo, né? Pastor já veterano de guerra, né? Mas Deus te use, pastorzão, fique à vontade. A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Bom estar com vocês aqui nesta noite. Um prazer, uma alegria muito grande. Quando o pastor Danilo me convidou, meu coração se alegrou, porque eu vi naquele momento a oportunidade de poder estar com os irmãos, né? Coisa que aconteceu apenas uma vez numa reunião aqui na igreja, e hoje está cultuando o Senhor com os irmãos. Então foi motivo de muita alegria, e também porque naqueles dias o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração, irmãos, e eu falei, eu vou falar isso lá para os irmãos. Então eu creio que vai ser bênção para vocês, para nós, amém? Creio que vai ser bênção. E eu falei com o Senhor, quando eu estava pensando, né, sobre o que falar aqui, sobre essa palavra, e eu falei com o Senhor que essa palavra, ela impactasse a sua vida, como impactou a minha, irmãos. Sabe aquele negócio quando vem de Deus, você está assim, lendo a Bíblia, que você está meditando, e você sabe que o Senhor falou com você? Então, foi essa experiência que eu tive. Eu falei, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, e me dê condições de poder, de alguma forma, passar para os irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Mas o pastor Danilo, ele me deu a oportunidade de me apresentar. Eu vou fazer, porque o meu nome, eu digo sempre por onde eu passo, que o meu nome, ele é um nome que, graças a Deus, no céu eu vou ter um nome novo, né? Então, é um nome muito diferente. Quando eu servi o exército, o comandante falou, rapaz, seu nome ninguém confunde. Isso é bom. Eu falei, é verdade. Meu nome é Jornelino Amaral Ferreira. É Amaral da minha mãe, Ferreira do meu pai. E aí, irmãos, alguns me chamam de Jó, outros me chamam de Amaral. O meu pastor, quando eu me converti na Sião, já fazem alguns anos. Eu acho que alguns aqui talvez não eram nem nascidos, né? Em 88, março de 88, a grande maioria que não tinha nascido ainda. Ele falou, seu nome é assim, diferente, então eu vou chamar você de Amaral. Aí muita gente me chama de Amaral. Você pode me chamar de Amaral também, não tem problema não, viu? Amém, irmãos? Pronto, então, estou casado há alguns anos, com a minha esposa, se chama Cristiane, ela está ali atrás. Tenho 2 filhas, a mais velha se chama Keren Apuc, e a mais nova é aquela que está ali, se chama Késia. Vocês devem imaginar por quê, né? Keren Apuc e Késia. Amém, queridos? Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra que está no livro do Êxodo, no capítulo 1. Você sabe que o Êxodo, não é? É o segundo livro da Bíblia. Então, vamos lá ao segundo livro, Êxodo, capítulo 1, onde a palavra diz, no versículo 7, e nós vamos ler até o 10, diz o seguinte: nesse meio tempo, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo
dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Amém? Quero pedir a você para curvar a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Obrigado, a Deus, por estar aqui nesta noite reunido com o teu povo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e fale ao nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos um pouco sobre o que está aqui, não é? Creio que você já ouviu muitas mensagens sobre o período que o povo de Israel passou no Egito, sobre o tempo que eles estiveram ali, como eles chegaram, como eles saíram e essa coisa toda, né? Que eu creio não é novidade para muitos de nós aqui nesta noite, para muitos de vocês. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, não é verdade? Amém? Então, queridos, vamos dentro dessa perspectiva de renovação da palavra a cada novo amanhecer, vamos nos aproximar da palavra nessa noite e esperar que Deus realmente fale ao nosso coração. Então, queridos, o povo estava no Egito. E quando eu olho para o povo de Deus no Egito, eu entendo que eles deveriam passar ali pouco tempo. Foram para lá, nós sabemos, por causa de uma fome que tinha se instalado sobre a terra. Então, a fim de que o povo fosse livre da morte, né? José depois falando com seus irmãos, ele explica isso, que José foi para lá, depois o povo também foi para que eles fossem preservados. Mas aí o que acontece? Eles resolveram ficar por ali, não é? E nesse meio tempo se passaram nada mais, nada menos do que 430 anos até a saída desse povo do Egito. E nós sabemos porque isso está em Êxodo 12, 41, entre outras passagens, não é? E eu fico pensando, irmãos, que eles se esqueceram, aquele povo, de uma orientação, de uma ordem de Deus, né, que eles deveriam possuir a terra de Canaã. Eles deveriam estar ali naquele lugar. Aquele era o lugar deles. A terra deles era a terra de Canaã. Mas foram para o Egito, se instalaram no melhor do Egito, numa área que era muito próspera, né, que era a terra de Gósen, lá no norte do Egito, ali no delta do Nilo. Era uma região, até hoje, né, muito fértil, muito propícia para a agricultura, para a criação de gado, e eu imagino que eles devem ter descansado nisso e se esqueceram, enfim, da orientação do Senhor. E aí o tempo foi passando e tal, e o fato é, irmãos, que depois de muito tempo ali naquele lugar, eles passaram a ser escravos. Aí diz aqui o texto que nós lemos, José tinha morrido, aquele faraó também, que era amigo de José, né? E que tinha uma gratidão muito grande por José ter conduzido o Egito naquele período de crise. Então aquele povo todo tinha passado, e agora eles estavam sofrendo ali. E o povo tinha crescido muito, né? O número do povo, quando eles chegaram no Egito, nós sabemos que eram 70 pessoas. Israel, né, e sua família, eram seus filhos e a turma que estava com eles, escravos, servos, enfim, eram cerca de 70 pessoas. E com o tempo, eles se tornaram em grande número, e alguns calculam em cerca de 3 milhões. Só homens eram aproximadamente 600 mil, e homens só eram contados aqueles que estavam entre os 30 e os 50 anos, que eram aptos para a guerra. Então, nessa faixa etária, era cerca de 600 mil pessoas, mas os estudiosos calculam talvez cerca de 3 milhões. Então, o número do povo, né, havia aumentado muito, e aí nós lemos aqui que o Egito ficou preocupado, e então resolveram
é escravizar mais ainda, né, e colocar para trabalhar mais pesadamente, etc., né, o povo de Israel. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que eles passaram a sofrer, versículo 11 ao 14. Vamos ler? E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. O que eles faziam? Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Então o povo passou a sofrer. Era um trabalho improdutivo. Existe uma expressão que Pedro, ele usa lá no Novo Testamento, e eu posso aplicar ela aqui, que é 1 Pedro 18. Pedro fala lá sobre vida inútil. Era mais ou menos assim, aquele povo ali no Egito. Porque pense bem, irmãos, alguém que amassa barro vai para onde? É uma vida infrutífera, improdutiva, que não faz muito sentido. Qual era o sentido do povo ali? Amassar barro, fazer tijolo, construir cidades, servir Faraó. Para eles, povo de Israel, não tinha futuro, não fazia sentido, não tinha perspectiva. Eu imagino que talvez eles olhavam para frente e, com certeza, né, não encontravam nada que pudesse talvez justificar a existência. Enfim, era uma vida improdutiva. O único beneficiado aí era o povo do Egito e era Faraó. Diz o versículo 14 que nós lemos, que eles passaram a construir as cidades. Inclusive, a Bíblia cita duas aqui, no versículo 14, né, do texto que nós lemos, que era Ramsés e Pitom. Está aí na Bíblia, Pitom e Ramsés. As duas cidades celeiros eram cidades para guardar mantimentos. E aquele povo, nessa época, e outras também, eu acredito, deveriam eles ter produzido tijolos, né, para construir, enfim, outras cidades. Mas a vida era improdutiva. Então, eu acho que esse quadro está bem nítido na nossa mente, né? Desde cedo, nós aprendemos na escola bíblica dominical sobre o Egito, sobre a saída do Egito, sobre a vida, sobre a escravidão, e nós, creio que conhecemos muito bem sobre essa questão. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele, com mão forte, com mão poderosa, tirou o povo dele do Egito. E aí, o povo saiu do Egito. Depois de um processo que nós conhecemos, Moisés, ele é levantado pelo Senhor. Nós sabemos então um pouco sobre a vida de Moisés. E Moisés vai conversar com o Faraó e vai falar sobre a saída. E Faraó, ele endurece o coração, ou o Senhor endurece o coração de Faraó, né? E a saída fica cada vez mais difícil, mesmo porque eles tinham interesse, segundo o trecho que nós lemos aqui. O próprio Faraó havia dito muito tempo antes, né, que antes que o povo resolvesse sair do Egito e ir embora, eles resolveram então escravizar o povo. Então um dos motivos da escravidão era exatamente isso, para que o povo não saísse e não fosse embora, e eles não perdessem a mão de obra barata, né, ou a custo zero, podemos dizer assim, que ajudava a construir as cidades do Egito. E aí, quando é um belo dia, chega Moisés falando de Faraó deixar o povo sair e ir embora. Então, claro que ele não aceitou aquilo, né, de bom grado, e muito menos com bons olhos, e etc. Mas depois, aí vem as pragas, vem aquele processo todo, e em um certo dia, o povo de Israel, ele é como que expulso do Egito.
O próprio povo do Egito fez questão que ele saísse. O próprio faraó mandou, expulsou, porque as pragas haviam sido derramadas, muitas pessoas morreram, né? O prejuízo para o Egito foi muito grande, o prejuízo para a economia do Egito foi muito grande. Era uma nação próspera, uma nação abundante, uma nação a mais poderosa da época e tal, e o Egito começou a entrar em colapso. Então, para se livrar daquele cataclismo que tinha batido sobre a terra do Egito, Faraó, podemos dizer que colocou para fora e expulsou o povo de Israel, né? E para ficar livre do povo, inclusive o próprio povo do Egito entregou para o povo de Israel ouro, prata, joias, muita riqueza saiu com os israelitas, né? Quando eles deixaram o Egito. Amém, irmãos? Estamos bem até aqui, amém? Glória a Deus. Eu sei que você conhece tudo isso. Estamos apenas recapitulando aqui e você vai me entender onde eu vou chegar. Irmãos, e aquele povo sai do Egito. Versículo 37 do capítulo 12. A Bíblia fala sobre isso, não é? Uma passagem muito clara sobre essa questão. E aí, eles começaram a peregrinar pelo deserto. Peregrinar, não. Talvez essa não seja a palavra certa, porque eles só começaram a peregrinar mesmo depois de 2 anos, quando eles tiveram algumas atitudes lá que não agradou o Senhor, e aí eles foram andando errantes pelo deserto. Mas até então existia um projeto, um plano, para que eles chegassem até Canaã. O Senhor mesmo disse que eles não deveriam ir pela estrada dos filisteus. Se você pegar na sua mente aí o mapa do Oriente Médio, você vai perceber que a estrada, que a Bíblia diz aqui, chama de estrada dos filisteus, né? Ela vai margeando o mar Mediterrâneo. Então, segundo alguns, essa jornada, se fosse por essa estrada aí, ela não duraria cerca de 20 dias, alguma coisa desse tipo. Mas para evitar o contato com alguns povos ali que eram preparados para a guerra, e a fim de que o povo não fosse exterminado, a fim de que o povo não perecesse, porque não estavam preparados para a guerra, então o Senhor ordenou a que eles dessem uma volta para chegar em Canaã. Mas mesmo com essa volta, no máximo a jornada deveria durar 2 anos. Mas enfim, por causa da murmuração, da reclamação, daquela coisa toda, né? Eles acabaram vagueando pelo deserto. E é interessante quando você pega o percurso que eles fizeram, eles começaram a andar em círculo, literalmente, porque perderam o rumo, isso por causa da murmuração e tal. Enfim, irmãos, mas voltando aqui, quando eles saíram de Ramsés, a Bíblia diz isso, né? Deixa eu ler com você aqui. Capítulo 12, rapidinho, versículo 37, está escrito assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Então eles estavam acampados em Ramsés e partiram para Sucote, que foi a primeira cidade. E aí eles continuaram andando, de ponto de parada em ponto de parada, até que cerca de 6 meses depois, aproximadamente, não existe um cálculo preciso, mas por volta de 6 meses, depois que saíram de Ramsés, eles pararam aos pés, aliás, 2 meses e pouco, eles pararam aos pés do Monte Sinai. E ali tiveram alguns outros acontecimentos, e cerca de 6 meses depois que eles saíram do Egito, aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, uma coisa assim, 4 por aí, que eles haviam parado no Sinai, começaram a juntar o material para a construção do tabernáculo. Amém, irmãos? Está me acompanhando? Então, 6 meses após a saída, eles estão no Sinai, ajuntando material para a construção do templo. Meu irmão querido, aquele povo que cerca de 6 meses antes amassava barro e fazia tijolos, agora estão construindo um templo para Deus.
Meu Deus do céu, como o Senhor pode mudar a sorte de uma nação, irmãos? Como Deus pode transformar um povo? Como Deus, Ele pode transformar uma situação? Então, nesta noite, eu quero que você se alegre, porque o Senhor pode mudar a sua vida, irmão, em nome de Jesus. A sua situação pode ser mudada. Deixe que o seu coração, permita que o seu coração se enche dessa esperança. 6 meses antes aproximadamente, aquele povo estava no Egito, em um trabalho inútil, infrutífero, amassando barro, e agora estão ajuntando ouro para construir um tabernáculo, para construir um lugar de adoração ao Senhor. Eles eram fabricantes de tijolos, agora são construtores de um templo, de um tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Enche o seu coração de esperança. Assim como Deus mudou a sorte de Israel, Ele vai mudar a sua também em nome de Jesus. Aliás, já tem mudado, irmão. Amém? Vamos começar definindo o seguinte: o Senhor já mudou a sua sorte. Amém? Analise a sua vida. O que seria de nós se não fosse a intervenção do Senhor? O que seria de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa, se não fosse a presença de Jesus? Se não fosse Jesus, que é o nosso grande libertador. Daqui, você sabe, Moisés é um tipo de Jesus, né? Se não fosse o Moisés das nossas vidas, se não fosse o Senhor ter entrado na nossa história, irmãos, e ter nos resgatado, e ter nos tirado do Egito, que é o mundo, onde nós estaríamos? Talvez envolvidos com as drogas, com a prostituição, com o adultério, quem sabe perdidos. E hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, amém? Estamos aqui na casa do Senhor para exaltar e glorificar o nome dEle. Mas assim como o Senhor queria levar aquele povo mais adiante, queria que aquele povo chegasse mais além, Deus também quer que você chegue um pouco mais à frente em nome de Jesus. Deus quer que você chegue um pouco mais adiante, porque Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você. Construir um templo era algo fantástico. Eu fico olhando, eu falei, meu Deus do céu, esse povo outro dia estava no Egito, servindo Faraó, sem perspectiva, e agora estão ajuntando ouro, prata, bronze, todo tipo de pedra preciosa, para construir um tabernáculo, os seus objetos e as indumentárias para o sacerdote. Que coisa tremenda, irmãos! Nós vivíamos no mundo longe do Senhor, com uma vida sem sentido, uma vida infrutífera. Quantos de nós, antes de Jesus, olhávamos à nossa volta e quantas vezes a gente dizia, a minha vida não faz sentido. Mas hoje, nós temos um lugar para onde nós vamos, amém? Nós temos uma Canaã celestial que nos aguarda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode se alegrar nessa verdade, amém? Glória a Deus. Então aquele povo, irmãos, eles foram transformados. Eu anotei isso na minha Bíblia, quando eu estava lendo. Eles foram transformados de fabricantes de tijolos em construtores de um templo. Olha a transformação, a mudança que houve na vida daquele povo. É por isso que no Novo Testamento, uma palavra que é usada para essa mudança de vida, porque perceba, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando o Senhor entra na nossa vida, existe uma mudança, existe uma transformação. A palavra que é usada é uma palavra grega que significa uma transformação por completo, irmãos. Não é apenas uma mudança de ambiente social, não é apenas uma mudança geográfica. Eu estava no boteco, na venda, e hoje eu estou aqui. Eu estava na prostituição e hoje eu estou dentro de uma igreja. Embora tudo isso já seja muito grande, mas existe uma transformação. Nós fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos novas criaturas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. É uma mudança total, radical. E o que a Bíblia usa aqui nesse livro do Êxodo, essa comparação, irmãos, pessoas que amassavam barro, que faziam tijolos, uma vida sem sentido, e agora estão construindo um templo para Deus.
A semelhança, talvez, embora ainda muito tosca, mas seja um pouco nesse sentido. E meu irmão, Deus então mudou a sorte daquele povo. Mas como eu disse para você, Deus queria levar aquele povo um pouco mais adiante. Agora, eu quero tentar mostrar para você aqui o que isso significa, o tamanho, a dimensão, a profundidade, a largura do que aconteceu com aquele povo. Então, eu quero ler com você agora Êxodo capítulo 38. Amém? A partir do versículo... Aliás, vamos ler... É isso mesmo, anotei aqui, está certo. Êxodo 38... aliás, perdão, irmãos. Êxodo capítulo... É isso mesmo, gente, eu estou meio perdido aqui, mas é assim mesmo, viu? A gente passa dos 25 e fica desse jeito. Vamos lá, 38 mesmo, irmãos. Capítulo 38. Êxodo. Viu? Abra aí, por favor. Vamos lá. 38. Está escrito assim, ó. Versículo 24 ao 30. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber... Essa minha versão aqui, eu gosto dela, porque ela faz já esse câmbio, né, essa mudança, dessa linguagem bíblica, assim, que a Bíblia usa, né? Usa ciclo, usa essas medidas de peso, e ela traz para quilo, por exemplo, e eu acho interessante, porque ela já ajuda nesse sentido. Então, você não tem que ir atrás dessas tabelas para você entender a proporção do que foi usado aqui, do material. Enfim, 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram... Como é que está na sua Bíblia aí? 29 o quê? 29 talentos e mais... Tem ciclos também, não tem? Tem não? 730 parece, não é? Você sabe quanto que é isso em quilos? 1000 quilos. 1 tonelada, irmãos, de ouro foi ajuntado no deserto e foi usado no tabernáculo. E o que mais que diz aqui, ó? Segundo o peso padrão do santuário, a saber... Não, peraí, irmãos. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos. Então, eu anotei aqui, ó. Foram 1000 quilos de ouro. Amém? 1000 quilos de ouro. Fala para o seu irmão assim, ó, 1000 quilos de ouro. Quantas gramas de ouro você tem? Eu tenho uma aliança. Eu não sei nem quantas gramas tem essa aliança aqui, mas acho que deve ter umas 2, sei lá. E mais um anel aqui de formatura, que eu também não sei. Agora, irmão, pensa, 1000 quilos de ouro, irmão. Você sabe quanto é que dá isso na cotação oficial de hoje? Alguém tem alguma ideia? Chuta aí para eu ver. Fala, irmão, uma coisinha qualquer. Estão sem coragem? 330 milhões e 540 mil. Amém? E durante 40 anos o povo carregou esse negócio para cima e para baixo. Está aqui nesse texto, foram 3.421 quilos de prata. E na cotação de hoje, dá 14 milhões e 6 mil reais. E mais 2.400 quilos de bronze. Que em valores de hoje, o bronze, é claro, é o menos valorizado, dá cerca de 50 mil reais. Ou seja, só em metais preciosos, tinha ali cerca de 345 milhões de reais no tabernáculo. Amém? 345 milhões. Aí eu gosto de mexer com números, né? Quando eu vejo essas coisas assim, e eu fui fazer um cálculo. Se a gente fosse dividir isso por salário mínimo, que é R$1.100, a pessoa, para juntar esse dinheiro ganhando um salário mínimo sem gastar nada, ou seja, não consegue, né? Porque
tem que comprar alguma coisa, ele demoraria cerca de 26.136 anos. Então, isso é o tabernáculo em valores, assim, para a gente ter uma ideia de quanto ele era precioso, de quanto ele era valioso. Tá certo? Mas vamos ler o texto. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário, 6 gramas por cabeça. Isto é a metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário. Cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 1.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário, as bases do véu, para 100 bases, 3.400 quilos, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas ao redor. E esse foi a quantidade, né, de ouro, prata e bronze que foi usado. E é interessante, quando você vai ler no capítulo 35, eu anotei aqui, do versículo 4 até o 36:3, você vai perceber que todo o povo participou. Alguns deram ouro, prata, como nós percebemos, bronze. Ou seja, irmãos, a obra e aquilo que o Senhor faz é para todos, alcança todo mundo, amém? Independente da condição social, das possibilidades de cada um, dos recursos que cada um possui, a graça de Deus alcança a todos indistintamente. Todos são alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, amém? Mulheres, homens, todos participaram quando foi para arrecadar, né, o ouro, a prata e, enfim, tudo que foi arrecadado para a construção do tabernáculo. E, meu querido, mas preste atenção numa coisa. Deus, Ele não está preocupado com isso, com ouro, com prata. Esses valores aqui, eu não sei se lhe impressiona, não é? 345 milhões, não é? 330 milhões, 540 mil só em ouro. Eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus do céu, mas que negócio é esse? E aí eles ficavam para cima e para baixo no deserto, perambulando com aquilo, né? Carregando, montava, desmontava. A nuvem partia, eles partiam. A nuvem parava, eles paravam e tal. E quantos olhares não foram despertados? Muitos povos talvez tentaram assaltar, eu não sei, enfim, a Bíblia não entra muito nesses detalhes, mas talvez sim, não é? Tanto é que depois desses utensílios eles foram para o templo, quando Davi construiu, e enfim, existe toda uma história a respeito disso. Mas, meu querido, Deus não se impressiona com isso.
Obrigado, pastor. Deus abençoe. 1 Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. Lembra do povo lá no Egito? Da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aquele ouro, irmão, todo aquele ouro que foi usado ali no tabernáculo, e mais o ouro de todo mundo. A Bíblia diz aqui que não foi isso que foi usado para nos comprar. O que foi usado para nos comprar foi, diz a palavra de Deus aqui, o sangue de Jesus. Amém? Foi o precioso sangue de Jesus. Foi esse o valor que foi pago para que nós fôssemos resgatados. Então, eu quero começar a caminhar para o final e dizer para você que a vida com o Senhor, ela, quando a Bíblia de alguma forma tenta mostrar para nós como ela usa, a Bíblia, né, usa figuras desse tipo, que eu procurei mostrar para os irmãos aqui. Então, esse valor todo que existia ali no tabernáculo, na verdade fala, irmãos, de quanto é importante a nossa vida com o Senhor, de quanto é valioso estar na presença do Senhor, de como é valioso, é precioso uma vida com Jesus, estar na igreja, servir ao Senhor, estar em um ambiente como esse. Fala muito mais disso, fala de coisas que estão além de valores materiais, claro, né? Então, a beleza do tabernáculo, a beleza que aquela barraca, era uma barraca que era armada no deserto, ela apresentava, ela só podia ser percebida por dentro. Se você tivesse no tempo que o povo andava pelo deserto, e você estivesse ali, né, acampado no meio do povo de Israel, nas suas peregrinações, você ia estar em um acampamento e à disposição das tribos no acampamento, elas formavam uma cruz. E à frente, na cabeça, tipo assim, né, da cruz, estava o tabernáculo. Mas se você olhasse de fora, irmãos, você ia ver apenas uma barraca empoeirada, suja pela terra, pela poeira, pela areia do deserto. Não se conseguia perceber tudo isso, porque tudo isso que está descrito aqui na Bíblia, e se você quiser saber um pouco mais, leia um pouco sobre esse livro de Êxodo, mais do que você já leu, eu tenho certeza disso, ou então procure um estudo assim melhor, mais detalhado sobre o tabernáculo, né? E você vai perceber melhor. Então, era algo fantástico, muito bonito, com trabalhos feitos por especialistas, era algo indescritível. Quando nós olhamos para a figura do tabernáculo, o Velho Testamento, de alguma forma, ele tenta descrever o que é o céu e a vida com o Senhor, né? Mas isso era percebido se você entrasse no tabernáculo. Por fora, não se percebia, não se via nada disso. Então, irmãos, para quem estava pelo lado de fora, não existia beleza alguma. Então, olhando de fora, não tinha nem aparência nem formosura. A vida com o Senhor, ela é dessa forma. Se nós ficarmos apenas nas extremidades, né, gravitando em torno do que é a vida com o Senhor, e se a gente não entrar em uma vida de relacionamento, não nos aprofundarmos mais com o Senhor, o entendimento que a gente vai ter era próximo do que o povo tinha olhando de fora. E aí, o profeta Isaías escrevendo e falando sobre Jesus, ele diz no capítulo 53, um texto que eu acho que você também conhece muito bem, está escrito o seguinte:
Isaías capítulo 53. Versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então, Jesus é assim, a cruz de Cristo ela é assim. Se eu ficar de longe, se eu ficar olhando apenas com os olhos humanos, eu não vou entender verdadeiramente o que é a vida com o Senhor. Mas se eu me aproximo, e se eu entro na presença de Deus, e se eu vou além daquilo que é visível, eu vou perceber a beleza de tudo o que é estar na presença do Senhor. Amém, irmão? Então é necessário entrar no tabernáculo, é necessário entrar na presença do Senhor. Muitos estão apenas olhando de longe, contemplam o tabernáculo por fora. Alguns ficam apenas no pátio. E você sabe, irmãos, que dentro da igreja, olha que coisa, assim como ali no deserto, onde aquele povo tinha algo tão fantástico, tão belo, tão lindo, que era o tabernáculo, mas eles não conseguiam experimentar, porque não entravam na presença, não entravam para o interior do tabernáculo. Muitos estão na casa do Senhor e são como aquela dracma da parábola, estão perdidos na casa de Deus, não é? E aí, aquela mulher da parábola de Lucas capítulo 14, do versículo 8 até o 10, ela sai procurando aquela dracma que está perdida, até encontrar. E eu penso que nesses dias, o Senhor, Ele está também com esse desejo de encontrar muitos que estão, talvez, podemos dizer, né, perdidos dentro da própria igreja. Em que sentido? Perdidos no sentido de estarem desconsolados, de estarem tristes, de estarem abatidos. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Você sabe, nós bem entendemos sobre essa questão. Muitos pastores estão preocupados, porque muitas pessoas, se você me perguntar quantos, eu não sei, meu irmão, lhe dizer quantos, mas muitas pessoas estão se esfriando na fé, estão deixando de congregar ou deixaram de congregar, não estão, né, servindo ao Senhor. Então, é claro que muitos outros também se aproximaram mais de Deus. Talvez, me ouvindo dessa forma, você acha que, pode até pensar, eu não sei, que eu vejo que o saldo é negativo. Eu não vejo que o saldo seja negativo nesses dias, irmãos, mas o fato é que nós todos sabemos, muitos não vão sair desse processo de pandemia como entraram. De alguma forma, todos nós somos afetados, fomos atingidos, fomos alcançados, e a igreja ela não está isenta a tudo isso, não é? De alguma maneira, a igreja também sofreu, algumas mais, outras menos. Muitos perderam parentes, familiares, amigos, alguns esfriaram na fé, deixaram os caminhos do Senhor, enfim, muita coisa aconteceu. E fora esse processo de pandemia que nos aflige nesses dias, já existia esse processo da vida que ele é difícil mesmo, ele é trabalhoso.
E por causa de tudo isso, irmãos, muitas vezes nós desanimamos. E aí nós olhamos para a nossa vida e muitas vezes nós nos vemos como aquele povo no Egito, olhando sem muita perspectiva. E eu quero caminhar aqui para o final, pensando, talvez você esteja bem, quem sabe, você que está aí, mas talvez a pessoa da sua direita esteja enfrentando uma luta muito grande, por causa disso, quem sabe, até está desanimada, quem sabe pensa em desistir, talvez desistir da família, desistir do casamento, desistir do ministério, desistir, enfim, esse é um período, né, que é propício para que as doenças mentais, né, as psicopatologias, elas afluam mais, né? Existem muitas pessoas que ficaram deprimidas, muitos passaram por um processo, a ansiedade aumentou, enfim, todo esse ambiente é muito favorável para que a saúde mental ela sofra muito. E talvez, irmãos, por causa de tudo isso, quem sabe você olhe para a sua vida e você talvez se sinta como aquele povo lá no Egito, né? Talvez você se sinta, sabe, amassando barro, pisando no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem avançar. Você olha, puxa vida, a minha vida não avança, né? Aí você diz, eu sou igual caranguejo, só ando de lado ou para trás. Talvez você esteja assim. Quem sabe, talvez, por quê, irmãos? Nós sabemos que o projeto de Deus é nos levar para o céu, amém? O projeto de Deus não é exatamente nessa terra, né? O projeto do Senhor é que nós chegamos na Canaã celestial, mas não existe nenhum erro, muito pelo contrário, em querer ter uma vida abençoada aqui nessa terra, em querer que a sua família vá bem. Não é pecado isso. Então nós não podemos veja bem, me entenda o que eu vou falar, por favor, em nome de Jesus, né? Por favor, se você tiver alguma dúvida, me pergunte, porque daqui a pouco o pastor Danilo não deixa eu voltar aqui nunca mais. Então entenda, irmãos. Eu não estou de forma nenhuma querendo dizer, né, que a gente não deva se preocupar com as coisas que estão aqui à nossa volta, ou então voltar 100% o nosso olhar para elas. E eu não gosto muito das interpretações alegóricas da Bíblia, não, sabe? Eu acho que por causa dessas interpretações, muitos erros foram equivocados. Mas de qualquer forma, meu querido, não existe. Qual é o pecado que existe em você querer, ou qual é o mal, qual é o erro que existe em você querer ter paz na sua casa, em você querer que o seu casamento ande bem? Muito pelo contrário, nenhum. Não é isso que nós queremos, irmãos, amém? Então, é em cima desse raciocínio que eu estou pensando com você. Que talvez o seu casamento, você olha e você fala assim, puxa vida, eu tenho tantos anos de casado, e eu ouço reuniões de casais, e eu participei de encontros e tal, mas o meu casamento, ele é improdutivo, eu não consigo ter paz dentro da minha casa. Talvez seja problema na família, quem sabe seja nas finanças. É isso, o Senhor, Ele não veio exatamente aqui para resolver problema financeiro, irmãos, para resolver problema de casamento, porque Jesus do céu hoje, Ele pode resolver isso. E ele veio aqui, sabe por quê, irmãos? Porque Ele tinha que se fazer carne e morrer no nosso lugar. Deus não morre, então Jesus tinha que encarnar, como diz João, tabernacular para poder morrer. Então o Senhor não veio exatamente para resolver um problema financeiro, um problema de um casamento. Isso Ele pode resolver dos céus, e Ele resolve, e Ele pode resolver, e Ele quer resolver. Sabe por quê, irmãos? Porque a família é o lugar que Deus escolheu para nos abençoar nessa terra. O nosso lar. Quando Adão pecou, quando Adão foi expulso do paraíso,
Ele saiu da presença do Senhor, perdeu tudo aquilo, mas ele continuou com a sua família. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ele ia se afastar da presença dele, Deus sabia que a vida do homem ia ser difícil, e o que Deus fez para poder, de alguma forma, dar descanso para o homem? A família, o lar, o lugar onde ela habita com a sua esposa e os seus filhos. Então o Senhor planejou a família. Então, querer uma família abençoada, ou você pensar que Deus ele quer abençoar a sua casa, que Deus ele quer abençoar o seu lar, pensar um pouco que talvez a sua família, a sua vida conjugal, talvez esteja dentro de uma perspectiva parecida com essa do povo no Egito. Eu entendo que não é uma interpretação alegórica, irmãos. Eu acho que a gente avançar um pouco mais nesse entendimento, amém? Mas Deus quer restaurar a sua casa. Talvez você esteja desanimado por causa disso. Talvez você esteja desanimado por problemas na sua vida financeira, com seus filhos, eu não sei. Então, seja qual for o seu problema, seja qual for a situação que está lhe deprimindo, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você uma coisa: permita que o seu coração se alegre, permita que o Senhor alegre o seu coração nesta verdade de que Ele pode mudar tudo isso, irmãos, de que Ele pode mudar a sua sorte. Eu comecei essa mensagem e disse para você que o povo estava no Egito e 6 meses depois eles estavam construindo um tabernáculo para o Senhor. E Deus fez uma mudança tremenda. E eu quero nessa noite, o Senhor colocou isso no meu coração, irmãos. E o Senhor colocou isso no meu coração. E eu quero nessa noite profetizar para você em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que esse próximo ano será um ano de mudança na sua vida em nome de Jesus. Será um ano de transformação. Você vai chegar aqui dentro de pouco tempo e você vai testemunhar em nome de Jesus. Nesse próximo ano, no ano que se aproxima, você vai ter a oportunidade, você vai falar assim: pastor Danilo, eu quero testemunhar, eu quero contar aqui para os irmãos o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero profetizar, irmão, em nome de Jesus, que os próximos 6 meses serão meses de mudança na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso e Ele pode mudar a sorte. Ele mudou a sorte de Israel, meu irmão. Ele transformou aquele povo em 6 meses. Eles deixaram de amassar barro, de construir casas e cidades para Faraó e foram construir uma coisa nova para Deus, foram construir um tabernáculo em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso. Eles viviam no deserto, irmãos, mas no deserto Deus fez aquele povo prosperar e eles tiveram condições. O seu ambiente, talvez você olhe e diga: não tem, não dá, mas o nosso Deus a quem nós servimos é aquele que faz o deserto florescer, amém? Então eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Eu quero, e foi isso, irmãos. Sabe, eu falei para você, eu disse para você, eu orei ao Senhor e falei: Deus, me dá condições de falar, de alguma forma mostrar para aquele teu povo ali como o Senhor falou. E foi isso que o Senhor falou comigo, foi isso que o Senhor me fez ver. Eu estou numa situação hoje e Deus me disse: olha, eu posso mudar a sua situação. Eu posso mudar a sua sorte, eu posso mudar, fazer diferente, como aconteceu com esse povo, assim eu posso fazer com você. E é isso que o Senhor trouxe para o seu coração e que o Senhor colocou para mim falar para você em nome de Jesus, irmão. Então nós vamos orar e nós vamos agradecer e nós vamos nos alegrar com isso, sabe, com essa possibilidade, com essa condição que está diante de nós. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, por favor, para fazer uma oração. Eu quero orar por você, meu irmão. Desculpe, viu? Perdão se eu passei da hora, me perdoe em nome de Jesus. Eu acabei me empolgando aqui um pouco também e eu não sei se passou da hora, mas eu quero orar por você, amém? Amado Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que muda o quadro.
que muda a situação. O Senhor é o Deus que faz com que nós, ó Deus, sejamos mudados de uma situação, Senhor. Ó Deus, de uma vida infrutífera para uma vida diferente, Senhor. E talvez nessa noite, pessoas aqui estão, Senhor, que estão, meu Deus, precisando de uma mudança, de uma transformação na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. Quem sabe, meu Deus, vivem, ó Deus, talvez na igreja, mas ainda não se aprofundaram. Que isso aconteça, que venha transformação nesse sentido. Talvez seja na família, no casamento, na vida com os filhos, na vida espiritual, no ministério. Coloca em tuas mãos, Senhor, e peço a tua misericórdia. Coloca no coração, Senhor, de cada um, a certeza de que o Senhor pode fazer diferente, de que o Senhor pode mudar o quadro, de que o Senhor pode mudar a situação, meu Pai. E o Senhor quer fazer isso. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Glória a Deus, graças a Deus. Quantos foram abençoados com a palavra, irmão? Amém? Glória a Deus. É profético, né, irmão? Daqui 6 meses, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, na sua família, no seu ministério, né? Em 6 meses, Deus mudou a situação daquele povo de Israel, como Ele colocou, e agora esse povo estava tão próspero, eu nem sei mais, 300 e tantos mil reais de ouro, esse povo estava no deserto lá. Então Deus muda a situação, e eu creio que Deus pode mudar a minha e a sua situação, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E nós vamos aqui louvar a Deus, com gratidão no coração, porque nós entendemos que quando Deus fala conosco, nós só temos motivo para agradecer, e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo, através da sua palavra, que em 6 meses Deus vai mudar tudo. Marca aí, irmão, na sua agenda, nós estamos no dia aqui, dezembro, então lá para junho, irmão, a coisa virou, Deus fez a roda gigante virar, e a bênção de Deus foi confirmada na sua vida. Até lá, tem muitos testemunhos para serem contados. Vamos adorar o Senhor Jesus, aleluia, nesse momento, com gratidão no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. E não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, e muita gente quer te amar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Eu lembro de onde Deus me tirou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. E era você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E hoje
que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou que tudo vai. Deus sabe quem cuida de você. Muita gente critica. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Amém, meus irmãos queridos. Graças a Deus por estarmos aqui adorando a Jesus, glorificando ao Senhor Jesus, ouvindo a sua poderosa palavra, a palavra de Deus. É uma bênção, é uma maravilha estar aqui na presença do Senhor. Dá um pouquinho mais de áudio aqui para mim. Meus irmãos, pode sentar um pouquinho, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Queridos, olha, vou dar alguns avisos a você aqui. Primeiro, em relação ao final de ano. Final de ano aqui na igreja, geralmente, no Natal, nós não temos assim nenhuma programação especial. No Natal você passa com sua família, passa com seus filhos, com sua esposa, com sua família, tá bom? É importante destacar isso. Você deve passar com sua família, Natal. E o final de ano aqui na igreja. Então a virada, culto da virada vai ser na sexta-feira. Nós teremos culto normal na quinta-feira e na sexta a gente vai ter o culto, começa às 22 horas, o culto do dia 31, e a gente faz um culto abençoado, e a gente aqui celebra, adora, testemunha de Cristo, e depois a gente aqui janta junto, todo mundo, faz aquele momento de comunhão, que é tão gostoso, tão maravilhoso. Então nós estamos aqui sempre falando. Ao final tem ali a nossa irmã missionária Ana, está com a prancheta, e você vai colocar ali o seu nome e colocar o que você vai trazer para que a gente esteja junto. Se você não puder trazer nada, fica na paz, vem, adore, exalte com a gente, ao nosso Deus, e a gente está junto aqui, tá bom? Mas é importante que você coloque o nome. Por quê, pastor? Porque nós vamos estar alugando mesas, né? Nós temos algumas mesas, mas não é suficiente, então a gente vai estar colocando mais mesas, então a gente precisa saber do número de pessoas para a gente estar aqui junto, servindo a Deus, e vai ser bênção do Senhor. Todo ano a gente faz isso aqui, é uma maravilha. O ano passado, que foi um ano que a pandemia estava muito mais assim, sendo falado, com muito mais índice de até mortes diárias, a gente estava aqui firme, e esse ano não vai ser diferente, a gente vai estar aqui também adorando. Se tem alguém da sua família que vai estar contigo aqui, traga também para estar adorando ao Senhor, porque a gente gosta de passar o ano servindo a Deus, de joelho dobrado, agradecendo a Deus e abençoando. Tem gente que vai jogar barquinho lá para Iemanjá, em Salvador, nas praias, veste roupa branca, roupa azul, para dar sorte, para ser próspero, mas tudo isso é bobagem, é coisa de pessoas que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus entende que deve se dobrar diante do Senhor e adorar a Jesus, entregar o seu ano na presença de Deus, servir a Jesus. É uma maravilha, comunhão. E nós, como estamos aqui na igreja, sempre aqui, já pregando sobre essa questão de comunhão, de unidade, que nós estamos entendendo que durante esses praticamente quase 2 anos de pandemia, muitas pessoas se afastaram, se esfriaram, e é tempo de nós nos ajuntarmos, de estarmos mais juntos. Inclusive, vou estar fazendo aqui a propaganda já para março, ou seja, nós já estamos aqui antecipando isso. Nós teremos um dia especial em março, que é dia 1º de março, onde nós estaremos tendo um retiro da igreja, que o dia todo a gente vai passar ali adorando a Deus, cultuando ao Senhor, e também piscina, muita comida, porque crente come, né? Se não se proibir comida, os crentes aí não vale, né, irmão? Aí é demais. Então vai ser uma bênção. Então a gente vai estar em comunhão nesse dia, e assim, eu como um prudente pastor,
visando a necessidade de alguns já de repente antecipar alguma coisa para facilitar a vida de vocês, eu fiz já uns carnês aqui. Então tem carnê para a pessoa individual e carnê para a pessoa, para casal. Então, para a pessoa individual é R$60. Você pode pagar em 3 vezes, não no cartão, nem no cheque pré, nem na marca de cartão. Mas você vai procurar os irmãos aqui e vai dar. R$60 você divide em 20, 20, 20. Você vai tomar café da manhã, almoçar, você vai ter piscina, vai ter uma série de outras coisas lá. Café da tarde, culto, vai ser bênção. A meninada vai ter futebol de sabão e brinquedos para as crianças brincarem. Vai ser um dia de comunhão nossa. A gente precisa estar mais junto, tá? Então, você pode pegar, no final ali, Valmir vai estar com alguns carnês. Você pede, pega logo o seu e leva, tá bom? Se você quiser pagar integral também, você pode pagar sem problema. E para casal, para ficar mais fácil, porque é 2 pessoas, ao invés de ser 120, vai ser 105. Você vai pagar 35, 35 e 35, tá bom? Então, se você quiser pagar também inteiro, não tem problema. Mas é importante, irmãos, que você envolva conosco, envolva na igreja, é muito bom. E outra coisa, eu tenho um desafio para você que é casal. Para você chamar outros casais, para você convidar outro casal para ir com você, para estar junto lá, para estar em comunhão. De repente, tem muitas pessoas que estão assim, desigrejadas, desassistidas, desamparadas, e essa expectativa de nós estarmos juntos é muito positiva. De repente você pode até fazer uma doação. Eu vou abençoar a vida de um casal, vou comprar para ele, vou dar para ele esse dia especial para a gente estar junto na presença de Deus. Enfim, são inúmeras possibilidades que a gente pode ter de estar junto, de estar servindo ao Senhor. É uma maneira de nós nos juntarmos novamente, porque muitas vezes a gente vai ao culto, amém, amém, paz do Senhor, e todo mundo vai embora. Quando abre a porta ali da igreja, se eu não for aquele pastor prudente, fica na porta para pegar na mão dos irmãos, a gente não consegue nem falar, porque o pessoal já sai rápido. E a gente não pode ser assim, a gente tem que estar em comunhão, tem que estar na unidade. Isso é muito valioso para nós. A igreja é assim, a comunhão, é o povo junto, servindo a Jesus, tá bom? Amém, irmãos? Então procure Valmir no final do culto. Ana, para ver a questão do que você vai trazer. Já fiquei sabendo aí de lasanha, de pernil. Tem gente que vai trazer um boi no rolete para a gente fazer aqui na igreja. Então tem muita coisa boa aí, né? Então bênção, vai ser bênção, aleluia. Tá bom, irmãos? Coloque seu nome para a gente saber a quantidade de pessoas que vêm, para a gente organizar as mesas, e vai ser bênção de Deus. Vamos colocar de pé? Amém? Vamos colocar de pé. Tem gente que deixa assim: pastor, eu viajo todo final de ano, mas eu só vou depois do culto. Então tem gente que tem esse cuidado, depois do culto é que viaja, depois do culto é que procura descansar, mas enquanto isso adora, serve, depois vai fazer a sua viagem, vai descansar e vai cuidar da família, né? Então vamos, levante a sua mão assim, faça assim com a sua mão. Deus, nós te agradecemos pelo culto de hoje, nós te agradecemos pela palavra ministrada, meu Deus, aos nossos corações, pela vida do pastor Jornalino, que nos trouxe uma palavra tão preciosa, tão profética para nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pela vida desse servo de Deus. Continue abençoando a sua esposa, sua filha, meu Deus, abençoando o seu ministério, que o Senhor venha continuar dando visão para ele, Senhor, venha dar a ele conhecimento, sabedoria, meu Deus, e nós recebemos essa palavra que hoje foi ministrada para os nossos corações, que em 6 meses o Senhor vai fazer uma virada na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa saúde, Pai, e nós cremos nessa verdade da Tua palavra. Que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo da Tua poderosa graça, e que o grandioso amor de Deus, que a gloriosa paz, e que as doces consolações do Espírito de Deus, seja com toda a igreja. E eu queria que você, antes de sair, faça uma oração silenciosa com Deus, e todo o povo de Deus, com muita alegria, diz: amém.